falar um pouco, e vai ser realmente pouco, porque como o tema é a relação de drogas e o que eu tenho feito lá na PUC atualmente, então eu só vou falar de 2 trabalhos que justamente envolvem o consumo de álcool, né, a exposição ao álcool, e a ansiedade, que a gente tem um modelo de ansiedade generalizada animal. Então, seguindo, só para a gente dar uma ideia da importância da gente estudar a ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, aqui estão as incidências em percentuais ao redor do mundo, que vocês podem notar que no Brasil essa incidência é extremamente alta, chega a 9%. Né? E o que é a ansiedade? Né? Segundo o NIH, você vai ter uma série de sintomas após você tem batimento cardíaco, vai estar acelerado, você vai ficar com essa sensação de um perigo iminente, você vai sentir falta de controle e também vai ter dores abdominais, além de outros sintomas, não são só esses aqui. Mas tem que ficar claro que para você ter um diagnóstico de ansiedade generalizada, que é o modelo animal que o professor Landeira desenvolveu ao longo dos últimos anos, e aqui muitas pessoas aqui da UF até também fazem colaboração e usam esses animais, então tem realmente é bem legal toda essa colaboração que existe entre a UF e a PUC, e agora também a gente está começando também a usar os cariocas lá no Laboratório de Fisiologia da UERJ. Eu também quero deixar bem claro para vocês, não sei se tem meu raciocínio, mas para você ser diagnosticado com ansiedade generalizada, você tem que ter esses tipos de sintoma durante 6 meses. Aí sim, você tem 6 meses com essa longa sensação de perigo, enfim, você tem esse diagnóstico. Então, só para ficar claro que existe uma diferença entre medo e ansiedade. Né? O medo realmente é aquele perigo iminente e real, que são 2 situações, e no caso da ansiedade, você vai ter uma preocupação exagerada e constante, e vai ter uma fonte de perigo indeterminada. Tá? Então, e você tem esse medo generalizado. Diferente de uma fobia social, né, ansiedade social, ou um ataque de pânico. Isso é uma questão, uma preocupação constante. Tá? E uma maneira que isso aí, dados epidemiológicos mostram, né, longitudinais, tanto em homens como mulheres, pessoas que são diagnosticadas com o transtorno de ansiedade generalizada, elas tendem a consumir mais álcool. Tem vários exemplos na literatura, inclusive mulheres acabam consumindo mais. Então, porque o álcool tem uma função ansiolítica, né? Vai relaxar o indivíduo, ele vai atenuar todos aqueles sintomas que eu acabei de falar para vocês. Mas, embora a gente tenha esses dados epidemiológicos e também com todo o avanço da neurociência nos últimos anos, é difícil a gente conseguir realmente entender os mecanismos neuronais, moleculares, que estão acontecendo no cérebro humano. Então, um dia a gente vai chegar lá, né? Impressionante que essa estrutura aqui pesa pelo menos 1,5 kg e consome por dia a energia de 60 watts, uma lâmpada de 60 watts, consegue fazer tanta coisa extremamente complexa, justamente por toda essa parte aqui externa, o córtex do cérebro. E a gente possui aqui, em média, né, aproximadamente 86 bilhões de neurônios, como vocês sabem, pelo interessante artigo do grupo do Roberto Lente. Tá? Mas como é que a gente, então, pode estudar os mecanismos neurobiológicos envolvidos com, no caso aqui, a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada? Você acaba usando modelos animais. Por quê? Porque existe uma conservação ao longo da evolução evolutiva do genética através das espécies. Então, os mecanismos que você vai, por exemplo, descobrir, desvendar no cérebro de um roedor,
eles vão ser uma unidade funcional que provavelmente, se você consegue seu modelo realmente eficaz e realmente tem uma validade nesse sentido de translação, essa unidade funcional aqui também provavelmente vai estar presente no ser humano. Tá? E sim, roedores sofrem de ansiedade, apresentam ansiedade, medo, enfim, dor. Então, é um dos modelos animais mais utilizados, né? Enfim, uma espécie mais utilizada por vários laboratórios ao redor do mundo. Então, como é que é o nosso modelo do Landeira, que a gente usa na PUC? Tá? Eles são chamados de cariocas de alto congelamento. Esse daqui é um animal que é modelo de ansiedade generalizada, e o carioca de baixo congelamento. Tá? Então, como é que foi criado esse modelo? A gente utilizou, a Landeira utilizou no decorrer dos últimos anos, uma maneira de fazer uma seleção nos acasalamentos dos animais, após eles terem sido submetidos a esse teste aqui, comportamental, no qual você coloca os animais, ratos Wistar, nessa caixa aqui de acrílico, que vocês podem ver, tem o fundo dessa caixa tem uma grade de metal, e em algum momento esse animal vai receber 3 choques nas patas, que é um estímulo aversivo, e ele vai apresentar um determinado tipo de comportamento, esse comportamento de congelamento, pode apresentar um ou não. Mas o que acontece é que você vai fazer testes, né? Primeiro você coloca, deixa eu descrever o teste, voltar um pouquinho e descrever o teste para vocês. Você coloca o animal, eles não são, desculpa, estou falando, eles não são colocados em pares, é sempre individualmente. Eles vão sendo habituados, primeiro com o experimentador ao longo da semana, e depois eles entram pela primeira vez nesse ambiente, no qual eles se habituam por 8 minutos. E depois eles recebem 3 choques, sem nenhum tipo de condicionamento sonoro, visual, nada. Então, simplesmente ele recebe e depois permanece por mais 8 minutos, ou 5 minutos, dentro da caixa. E alguns animais vão apresentar esse comportamento aqui. Eles vão ficar extremamente imóveis, não vão se mexer e vão ficar só respirando e esperando, antevendo um outro choque. E você faz isso para ratos fêmeas e ratos machos. E o que acontece se você... Quem aqui, não sei se vocês já tiveram com aula de estatística, provavelmente sim. Esse comportamento de... Só não vou conseguir passar, de repente. Eu passo aqui, não. Eu passo aqui no teclado. Não tem problema. Tá. Não, eu passo aqui no... Não tem problema. Não, acho que não. Isso aqui que a gente vai corrigir. Obrigado. Mas, então, você faz isso com ratos fêmeas e machos, como eu falei, e a ansiedade, por que evolutivamente você precisa ter algum tipo de nível de ansiedade? Você tem que ter. Obrigado. Nada. Não, acho que não está, não. Está ligado? Não. Não está ligado. Pronto. Porque você tem que, se eu chegar aqui, por exemplo, dar essa palestra aqui, e não tiver um pouco ansioso, um pouco nervoso, tem alguma coisa errada comigo, né? Você realmente tem que ter algum tipo de nível de preocupação que é saudável, que acontece, a maioria das pessoas se encontra nessa faixa aqui, no qual tem um nível de preocupação que você precisa, necessário para ser um indivíduo funcional. E o que acontece, você também tem indivíduos que vão apresentar, não vão receber os choques e a vida que segue, vão continuar explorando essa caixa, vão ficar se movimentando. E outros que... deixa eu pegar o teu. Eu passo no teclado, não tem problema. Obrigado. Que vão apresentar níveis extremos de congelamento, praticamente vão ficar parados por todo mundo, após o último choque, todo o tempo que eles permanecerem dentro dessa caixa.
E o que foi feito? Você pega os animais que apresentam esse comportamento extremo de congelamento e faz cruzamentos sucessivos ao longo de várias gerações. O que você faz é que criou-se a linhagem dos cariocas de alto congelamento, em que eles já têm uma propensão a apresentarem esse tipo de comportamento de ficar antecipar um perigo. Exatamente o que acontece com os seres humanos. Então, ao longo dos anos, o Landeira, ele fez vários experimentos, tem vários estudos, no qual ele vai testar se esse modelo animal ele tem uma validade de face, ou seja, se o fenótipo que você está observando no seu modelo animal ele parece com a desordem que você observa em humanos, se tem uma validade de construto, ou seja, se você está observando esse fenótipo pelo mecanismo correto, e não só a consequência é igual à da doença, mas que os mecanismos, a maneira como foi gerado, são diferentes. E a validade preditiva, que você vê se os resultados também se aplicam, você consegue, depois, com os resultados do seu modelo, passar isso para criar uma terapia, uma nova droga, enfim. E, realmente, os cariocas, né? O carioca de alto congelamento, ele, ao longo desses anos, inclusive com estudos aqui da UF, demonstraram realmente essa validade do modelo, como um modelo animal de ansiedade generalizada, tanto com avaliações anatômicas, a nível de sináptico, fisiológico, com tratamento de... Acho que os pointers não gostam de mim, mas eu acho que eu fico apertando muito, mas enfim. Com medicamentos, então você vê que é muito semelhante ao que é observado em indivíduos... Ups. Fui eu. Isso tudo no YouTube, né? Para sempre. Acho que sou eu. É aqui no meio. Eu sei. E também, além de todas essas partes anatômicas, fisiológicas, enfim, também uma série de testes comportamentais comprovam a validade desse animal como um modelo de ansiedade generalizada. Então, voltando para o que eu falei há pouco, existem dados epidemiológicos em humanos mostrando que pessoas com um transtorno de ansiedade generalizada têm a tendência a beber mais, procurar o álcool para aliviar os sintomas da ansiedade. Então, esse primeiro estudo que eu vou falar para vocês é realmente saber se o carioca de alto congelamento, ele realmente vai consumir mais álcool do que os animais controles ou um animal de baixo congelamento. E também a gente avaliou, né? Já foi feito o trabalho, já foi publicado, se existe uma diferença entre machos e fêmeas. Como eu falei, em vários dados epidemiológicos mostram que as fêmeas têm uma tendência a consumir mais álcool do que os machos. Só que essa não é a única linha de modelos animais de ansiedade na qual você faz cruzamentos sucessivos para obter animais que já têm, naturalmente, eles já são mais ansiosos, né? Então, vários trabalhos usando outras linhagens já mostraram que realmente, olha, esses animais eles bebem mais álcool. Só que também tem outros trabalhos, que isso é comum também na ciência, que não mostraram essa relação. Na verdade, até mostraram relação oposta. Então, existe uma contradição, correto? E aí vem a pergunta, né? Então, quando a gente fizer esse trabalho usando o nosso modelo de ansiedade generalizada, então ele vai ser só simplesmente mais uma gota nesse oceano, que não vai, ou vai cair aqui, ou vai cair nesse lado aqui. Como é que a gente realmente, fazendo esse trabalho, vai contribuir, vai realmente dar uma contribuição científica? A questão é que, primeiro, claro, essa discrepância aqui pode ser pelas diferenças,
protocolos de consumo de álcool, mas também pode ser pelo fato de que a maioria desses outros modelos, eles são, a seleção dos animais é baseada mais no medo inato do animal, ou seja, medo de altura, de espaços abertos. Você tem o labirinto de cruz elevado, o open field, enfim. No caso, no modelo que usa o medo ao contexto, né, medo ao contexto condicionado. Eu esqueci de falar uma coisa super importante para vocês. Eu explico no próximo, mas não posso, só voltar uma coisa. O que acontece é que quando você pega esses animais aqui, quando ele leva o choque, no dia seguinte é que você condiciona ele ao contexto. O que acontece? Esses animais aqui, quando eles voltam para essa caixa aqui, eles lembram que já estiveram aqui e que receberam um estímulo aversivo. E aí apresentam esse comportamento de congelamento. É aí que eles ficam condicionados ao aquele ambiente. Alô. Tá. E eles têm, a gente já mostrou em vários trabalhos comportamentais, que eles acabam também generalizando. Por que é transtorno de ansiedade generalizada? É que ele não precisa estar exposto a esse mesmo contexto, esse mesmo ambiente para apresentar todas essas alterações fisiológicas ou comportamentais. Podem ser outros ambientes, um ambiente novo, que ele também vai apresentar esse tipo de comportamento. Alguma dúvida? E como é que foi feito rapidinho a gente avaliar se esses animais de alto congelamento, os controles de baixo congelamento, se eles consomem mais álcool ou não, tá? Eles fazem o condicionamento ao contexto, aí depois de 1 ou 2 semanas começa o protocolo. Também foi feita avaliar o consumo espontâneo de sacarina e quinino, né, para um controle de gustativo, né, que eu não vou falar aqui, eu vou só passar, não vou ficar só falando no álcool. O que acontece depois dessa etapa aqui, depois de 4 dias, você faz você dá para o animal uma concentração de água a 10%, a água com 10% de álcool, e ele só tem essa fonte de líquido. Então, ele é forçado a beber essa solução. Por quê? Porque depois vai facilitar ele a consumir nessas 4 outras etapas, nas quais o animal tem a opção de beber a água, uma garrafa que tem água, só água, e uma garrafa que tem álcool a 2%, 4%, 6%, 10%. Tudo bem? Então, se realmente a ansiedade está relacionada a você ter maior ansiedade relacionada ao consumo de álcool, os animais de alto congelamento vão aumentar o seu consumo aqui. Então, primeiro, só para mostrar os dados do condicionamento ao contexto, você vê que realmente os animais de alto congelamento, os cariocas de alto congelamento, apresentam, você vê que os machos têm quase 90% desse comportamento de congelamento, quando eles retornam 24 horas depois ao mesmo ambiente que eles receberam os choques nas patas. E a mesma coisa com as fêmeas um pouco menos, mas isso, até agora, nessas novas gerações, não está tão clara essa diferença aqui. Tá? Mas o que acontece com dado interessante? Com o consumo forçado. Então, aqui estão os machos, fêmeas, o carioca de alto congelamento, controles e o de baixo congelamento. Você vê que as fêmeas, isso aqui é o forçado. Durante aqueles 2 dias, aqui está o quanto eles fizeram, o quanto consumiram em gramas por dia de álcool, é extremamente alto, tá? Comparado aos outros. E aqui também, comparado, essa diferença aqui não foi significativa, mas se você comparar o quanto o carioca de alto congelamento consumiu comparado com o de baixo congelamento, é significativamente menor. Então, existe realmente uma gradação. E isso a gente vê
é legal os animais que a gente cria lá na PUC, porque não só a gente está comparando o animal, que é o extremo oposto, mas a gente também tem animais que não sofreram um processo de seleção baseado no comportamento, é uma seleção aleatória. Então, você vê que você forma uma escadinha aqui. Tá? E o que acontece quando a gente vai para aquela outra fase em que você vai aumentando a concentração de água na garrafa, mas o animal tem a opção de beber ou água, só água, ou também água com álcool. Você, de novo, quantas fêmeas acabam bebendo? E os machos também, sabe? Então, está de acordo com o que a gente viu nos dados epidemiológicos. Né? Então, acho interessante o achado, porque realmente esse é um dos, claro, tem pessoas que podem dizer o contrário, mas esse realmente é um dos melhores modelos de ansiedade generalizada, modelos animais de ansiedade generalizada. E como é que a gente está tentando explicar isso? Eu só vou mostrar aqui dados de um outro estudo, eu tenho que ficar aqui, né? Na câmera, em que a gente avaliou a atividade de determinadas regiões do cérebro desses animais indiretamente pela expressão do CFOS, que é um early gene. Então, quando o neurônio está bastante ativo, existe a expressão desse gene e você pode marcar ele com uma técnica de imunohistoquímica. Então, aqui são todas as diferentes regiões que foram analisadas e aqui no carioca de alto congelamento, o controle, de novo, de baixo congelamento. E que dá para notar aqui, o que acontece aqui, que chama atenção, é que esse lugar aqui, o núcleo paraventricular do hipotálamo, nos cariocas de alto congelamento, está extremamente ativado. O giro denteado do hipocampo não está tão ativado. Em outras regiões. Então, isso aqui são as diferenças que foram observadas aqui. A gente colocou aqui em gráficos de barra. Vocês podem ver nessa imagem aqui que realmente você tem mais neurônios marcados do que nos outros animais, nos outros grupos. E o que a gente está achando que acontece aqui? O que está acontecendo? Que o núcleo paraventricular do hipotálamo ele está sendo extremamente ativado nos animais cariocas de alto congelamento. Por quê? Porque as conexões do córtex pré-límbico, que é o pré-frontal, para o hipocampo, e também o núcleo septal medial, que também faz conexão com o hipocampo, eles estão fazendo com que o hipocampo fique menos ativado, então ele acaba tem uma inibição aqui, ele teria aqui ele diminui, ele tem a conexão do hipocampo para o núcleo paraventricular do hipotálamo de você diminuir a atividade desse núcleo. Então, como ele está menos ativo, ele acaba sendo mais ativado. E também por conta dessas outras duas estruturas, o núcleo septal lateral e o lobo cerúleus, que estão ativando, estão aumentados, ou seja, está alto aqui, muito alto aqui. Então, o núcleo paraventricular do hipotálamo, ele ativa a atividade neuroendócrina, que vai gerar todos aqueles sintomas que eu estava falando lá no início, ou seja, de você ter aquela sudorese, enfim, medo, sensação de medo. Então, é interessante, isso vai, de novo, construindo em cima da dualidade do animal como um modelo de ansiedade generalizada. Então, aqui eu paro o primeiro experimento. Só tem mais 15 minutos. Vamos lá. Segundo estudo. Tá? Um amigo meu nos Estados Unidos, em Baltimore, e também pessoal da UERJ, vem trabalhando com o transtorno do espectro alcoólico fetal. Tá? Então, que na verdade, um termo que é um guarda-chuva, que vai incluir todas as diferentes
nomenclaturas que foram utilizadas para caracterizar qualquer tipo de déficit cognitivo ou comportamental, neurológico, de crianças cujas mães consumiram álcool durante a gravidez. Se consome álcool durante a gravidez, você vai apresentar uma série de problemas. Como, por exemplo, então, primeiro, estima-se que a prevalência do transtorno do espectro alcoólico fetal no mundo gira em torno de 0,8% da população. No Brasil, é de 1 a 1,5%, então, de novo, maior ainda. E é difícil de você detectar realmente não tem um biomarcador que você pode saber se a pessoa realmente consumiu ou não bebidas alcoólicas durante o desenvolvimento, durante a gestação. As crianças com transtorno do espectro alcoólico fetal apresentam déficits cognitivos e de aprendizado, e comprometimento nas funções executivas. E interessante é que indivíduos com esse transtorno apresentam problemas com ansiedade também. Então, é comum um tipo de consequência do consumo de álcool durante a gravidez pela mãe. Essa criança, durante o seu desenvolvimento e também na vida adulta, vai ter problemas de ansiedade. Então, o que é interessante, né, que chama a atenção, que é o que está movendo a gente a fazer esse projeto, que está ainda muito embrionário, mas tem uns dados preliminares bem interessantes, é que, em vários casos, a mãe pode consumir muito álcool durante a gravidez, realmente dependente, e isso não é um indicativo que a criança vai apresentar algum tipo de problema. Então, existe essa variabilidade na incidência, né? Relação entre a quantidade de álcool que você vai consumir e também período, enfim. E aí eu vou tentar fazer bem rapidinho, tentar explicar que a gente também observa esse tipo de variabilidade num modelo de transtorno do espectro fetal, cujo eu trabalhei lá nos Estados Unidos quando estava fazendo um pós-doc. Junto com esse meu amigo, ele desenvolveu um modelo em que a gente avalia a plasticidade visual de furões. Tá? Então, basicamente, o furão, o que seria o terceiro trimestre equivalente do furão, né, já ocorre após o nascimento. Então, é bem interessante, você pode tratar o animal, fazer a exposição do animal ao álcool já fora do útero da mãe. E a ideia é fazer essa exposição entre o dia pós-natal 10 até o 30, não todo dia, intercalado, e depois, num período sem exposição ao álcool, você vai avaliar se o córtex visual primário desses animais ainda está capaz de mudar as suas conexões. Tá? Eu vou explicar rapidamente o que acontece nesse tipo de modelo. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o sistema visual, mas basicamente a gente vai ter, como a gente tem os olhos localizados na frente da nossa face, a gente tem um campo visual, ele realmente tem uma sobreposição muito grande com relação à visão de cada olho. E existe um ponto de decusação no nível do quiasma óptico, em que fibras, a parte nasal das células glandulares da retina, cruzam para cá, para o outro hemisfério. Então, você vai ter, num hemisfério, você vai ter informações que vão ser provenientes dos dois olhos. Tá? Então, o que acontece é que, quando você tem um desenvolvimento normal, você vai ter o tálamo visual, manda projeções de um olho e do outro. E elas vão se organizando em colunas, grupamentos de células que preferem responder a um olho ou ao outro, e depois nas camadas superiores do córtex visual, quando a camada 4 projeta para a camada 2 e 3, você começa a ter células que respondem à estimulação dos dois olhos. Está claro isso para vocês? Certo. E qual é a plasticidade que acontece? Se você, dentro de uma faixa de um período crítico, você, que estava até aqui, no furão entre 45 dias de vida
50 dias de vida. Você faz a sutura das pálpebras do animal, ou seja, ele vai ter um olho que vai estar recebendo visão normal, sem problema, e do outro não vai estar passando luz pelas pálpebras, mas é só ruído, correto? Então, tem um olho que está estimulando o córtex visual da maneira correta e o outro de uma forma não tão eficaz. E o que acontece nos animais normais? Se você fizer esse tipo de privação visual simplesmente por 3 dias, você acaba observando isso. Cada gráfico desse daqui é um animal, um furão. Você vê que esse histograma aqui ele está simplesmente mostrando a dominância ocular do animal. Porque você não está lesando a córnea, a retina, está tudo, você preserva a sutura das pálpebras, você não tem problema nenhum, não afeta a via. Então, na hora do experimento, que é um experimento agudo, você anestesia o animal, ele vai estar, você vai conseguir estimular um olho ou o outro e fazer registros de neurônios no córtex visual primário desses animais. E você vai aqui, você vê que é um número de células, você vai coletando células ao longo de várias horas. São experimentos extremamente longos. E o que você observa, se o animal tem uma velocidade normal, ele acaba só respondendo, quando está aqui, um valor de entre 8 e 1, só responde para a estimulação do olho que ficou aberto, e não para o que estava privado. Então, o córtex visual primário é capaz de fazer com que, olha, aquele olho não está mandando uma informação correta, eu agora prefiro só responder para o olho que está aberto. E aqui seria o perfil de dominância ocular de um animal normal, ou seja, células que respondem tanto para a estimulação de um olho quanto do outro. Tudo bem? Isso aqui são animais normais, furões normais. O que acontece quando você faz a exposição desses animais ao álcool, no que seria o 3º trimestre equivalente da gestação em humanos? Você observa aqui, ó, tem animais que realmente têm muita plasticidade, mas você vai ver que tem outros que não. Mas tem uma variabilidade nos dados. Não é uma coisa assim, 100% tudo ou nada. Então, isso aqui eu só estou falando para tentar fazer um paralelo na variabilidade que eu falei que ocorre em seres humanos, certo? Também tem um outro experimento que a gente fez usando uma técnica que eu não vou entrar em detalhes, mas é tipo uma ressonância magnética funcional, mas você vê que é muito mais invasiva, que ela consegue detectar regiões do cérebro que estão mais ativas e menos ativas. E no caso aqui a gente pode observar o padrão, porque as células do córtex visual primário já começam a responder a bordas. Tem células que só vão responder a um estímulo que é vertical, outro horizontal, enfim, por aí por diante. E depois você pode fazer esses mapas aqui, em que cada agrupamento desses aqui, né, pela cor, são os grupamentos de células que respondem, por exemplo, verde é só a estímulos horizontais e vermelho para o vertical. E o que a gente observa é que esses mapas de orientação, né, de dominância, de seleção à orientação, está totalmente, sabe, desorganizada dos animais que foram expostos ao álcool. E, de novo, aqui, ó, se você for ver, isso aqui simplesmente são gráficos de pizza, em que no animal normal, a quantidade de células representando cada uma das diferentes orientações de estímulo são praticamente muito parecidas. Mas você vê que no animal que foi exposto ao álcool, eles são bem diferentes, né? Tem variações extremas. Então, de novo, levando em consideração o que a gente tinha falado antes, o meu ponto que eu estava falando antes. Eu também não vou entrar em detalhe aqui nesse experimento, mas o grupo do Alexandre também já viu a mesma coisa também em outro modelo, não no furão, mas no camundongos. Tá? Então, isso tudo foi só para colocar o meu ponto, na qual se baseia a pergunta que ele está fazendo aqui nesse projeto, em colaboração com o Cláudio Filgueiras, da UERJ.
Será que a severidade dos efeitos da exposição ao álcool durante o desenvolvimento está associada a alguma predisposição genética que favorece ou agrava o fenótipo do transtorno do espectro alcoólico fetal? Em particular, o transtorno de ansiedade? Então, o que a gente vai fazer agora, o que a gente já está fazendo, é, na verdade, avaliar, fazer a exposição ao álcool, usar esse modelo que eu passei para vocês, nos cariocas de alto congelamento, baixo congelamento e animais controle. E o que a gente observou foi isso aqui, dados bem interessantes, que você vê, ainda é bem preliminar. Isso aqui é o quanto os animais estão congelando quando eles voltam para aquela caixinha que eles receberam no dia anterior, o choque. Tá? E você vê, na verdade, o animal que não congela muito, que recebeu álcool, começa a congelar bastante. Mudou. Eu não sei, a gente não sabe ainda por que isso está acontecendo. Mas o que eu não falei para vocês é que, recentemente, a gente está caracterizando esses animais aqui como um modelo animal do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então, nas fêmeas apresenta também com menor intensidade, mas você vê aqui que você também aumenta a ansiedade nas fêmeas. A gente já fez o comportamento de campo aberto com esses animais, mas ainda estamos analisando os dados. E o que a gente quer fazer, não só para esse projeto, é avaliar se o exercício, né, ele consegue reverter esse tipo de dano que a gente está observando aqui. Será que ele muda isso aqui? Será que ele consegue? Porque já foi visto tanto para a velocidade visual, para o transtorno do espectro alcoólico fetal em humanos e modelos animais, e também modelos animais de ansiedade, que o exercício consegue realmente melhorar o quadro desses animais, dos modelos. E aqui, não vou entrar em detalhes, mas só já foi mostrado, já identificaram vários alvos moleculares que estão envolvidos nessa melhora. Por exemplo, aqui o CREB está envolvido na velocidade visual, como o ERC também, os fatores neurotróficos na ansiedade. Então, a gente decidiu, vamos comprar uma rodinha dessa, para colocar os animais para rodar, correto? Aí foi pedido uma cotação de uma roda. Então, aqui, se você for ver, uma roda. 75 mil reais. Uma roda. Claro que existem outras mais baratas. Isso daqui deve ser um Lamborghini, imagina. Mas todo mundo sabe, eu não sei, de repente, que eu não assisti as outras palestras. Desculpa, Regina. Mas eu garanto que nenhum dos grupos aqui, não sei se vocês conhecem os patinhos, ele tem um cofre gigante. Mas o que a ciência é a ciência de baixo financiamento, low budget. Ou às vezes é no budget, não tem financiamento nenhum. E eu vou te falar o que você consegue fazer com isso. Fui no Mercado Livre, você conseguiu achar uma roda por R$50 e um velocímetro digital de uma bicicleta que você coloca. Você consegue colocar o raio da roda aqui e o que acontece? Espero que toque o vídeo. Você coloca, você pode deixar ele a noite inteira, ele pode ficar rodando a noite inteira ali. E essa minha construção, claro que eu também me diverti montando o aparelho, custou 0,1% do valor daquela roda que eu mostrei para vocês. É claro que a gente consegue ver distância, enfim, uma série é bem mais limitado, mas acho que a gente vai conseguir. Já convenceu o Landeira a comprar algumas rodas e velocímetros, certo?
Vocês ainda estão comigo ou não? Não estão dormindo? Não estou vendo. Pelo menos as pessoas estão acordadas, não estão aqui como o meu amigo aqui. Eu só quero fazer, é só 5 minutos. Só mais um ponto, tá? Eu prometo para vocês. E eu vou sair porque eu acho que é mais importante do que tudo que eu falei aqui até agora. Vou sair do tópico da minha palestra e vou para um outro assunto que continua também. Mas, enfim, é ciência ainda, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse cidadão, Fischer, que foi uma parte estudando probabilidade. Ele estabeleceu que se você não um experimento, você tem um valor de P menor que 0,05, aquele você vai ter um resultado que é estatisticamente significante. Então eu tenho um efeito. Tá? Só que, ao decorrer desses anos, por sérios motivos, algo que, quando você tem um efeito significativo, ele deveria ser algo para você, outro grupo. Ali tem uma coisa interessante, realmente, saber se aquilo ali existe, será que eu consigo replicar aquele resultado? Mas não, ele passou a ser um sinônimo de verdade. Eu acho meu P de 0,5 e vou embora, vou fazer outra coisa. Isso também, em grande parte, por as revistas, os jornais, os periódicos científicos, eles sempre querem resultados novos. E aí causa esse fenômeno, né, que todo mundo quer achar um P menor que 0,5. E, atualmente, a gente está vivendo essa crise de reprodutibilidade. Então, algo sério, tem até na UFRJ, esqueci o nome dele. O Olavo, obrigado. Que tem um grupo que está realmente financiando projetos pequenos para saber se você consegue, por exemplo, o meu Western Blot, obrigado, vou acabar, é o mesmo que o Anderson faz lá na UERJ. Detesto Western Blot. Eu não sei se vocês notaram, achei bem interessante que o Fischer ele era bem parecido com um ator do Zombieland. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes, quando eu estou fazendo a minha ciência, eu fico meio que sem saber para onde eu estou indo. Será que realmente é legal fazer? Você acaba tendo também um envolvimento emocional na sua pesquisa. Mas será que a gente está realmente mexendo a agulha? É aquela metáfora da gota no oceano. E por isso que eu acho que essa iniciativa que a Regina está fazendo é bem legal. É o que precisa. A gente está... a gente precisa dessa colaboração, sabe? Pegar diferentes áreas acadêmicas e promover a colaboração, troca de conhecimento, e não só no meio acadêmico. A gente tem que fazer uma divulgação científica para os outros meios, para as pessoas que não têm, na verdade, não têm um letramento científico, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Porque você vai comprar um produto, tem aquele produto, ele cura queda de cabelo, câncer, enfim, uma lista enorme, fala, foi comprovado significativamente. Não, então a ciência me deu o aval, mas claro que não. Então, as pessoas têm que conseguir ter, as leigas, né, da população em geral, uma capacidade de discernimento para saber se aquilo realmente é real ou não. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa que a Regina está tendo, realmente vai, no futuro, mover a agulha, que vai permitir que a ciência aqui no Brasil melhore e aí sim a gente vai poder competir e comprar rodinhas de 78 mil, 75 mil reais. Estou falando, só tem mais uns agradecimentos. E aí, só para fechar, o que eu estou querendo dizer, a gente precisa desse letramento científico, que é o que não sei se vocês conhecem esse indivíduo, um astrônomo, o Neil deGrasse Tyson, que fala que você precisa desse letramento científico, você precisa divulgar a ciência, porque ela é a vacina contra os vários picaretas no mundo, né, que vão se aproveitar da sua ignorância. Então, a população em geral precisa disso. Então, para
acabar, só queria que agradecesse. O trabalho todo foi realmente feito comandado pelo Landeira, da PUC, o laboratório dele. Eu também tenho o meu laboratório no mesmo prédio, e a gente é lá que estão os cariocas. E é claro que também, não só com eles, mas de todo um grupo da PUC, grupo da UERJ. Aqui está a Bruna. Bruna, se você está me ouvindo, eu te prometo que eu vou mandar o paper do CREB, mas e vai sair porque eu vou dar de presente de aniversário para o Landeira, que é dia 22. Então, fiz essa promessa. Enfim. Aqui também, grupo da UERJ, o Alex, Cláudio e a Yael, e o Alexandre Medina, que está lá em Baltimore. Desculpa! Aqui, esqueci do Anderson também, que é da UERJ. Enfim, acho que não é isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Desculpa todas as falhas técnicas.